Bem-vindo a todos que estão me vendo. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e nós estamos aqui então. Vamos meditar o Evangelho que será lido nesse quarto domingo do Advento do Senhor. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queriam denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Então José pensava nisso, e eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos nesse quarto domingo do Advento, já depois para entrar no domingo do Natal, próximo domingo já vamos estar celebrando a vigília do Natal do Senhor, do dia 24 para o dia 25 de dezembro. E durante esse período do Advento que pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte que nós contemplamos a vinda escatológica, a vinda última de Jesus como juiz e senhor da história, mas quando já vai se acercando justamente do dia 24, do dia 25, nós vamos contemplando a vida histórica de Jesus propriamente dita. E algumas figuras durante esse período do Advento foram destacadas. Por exemplo, o profeta Isaías, que profetizou, nós agora há pouco, temos, o padre não leu, porque devido ao tempo, mas vai ser lido na missa, a primeira leitura que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Então Isaías que é lido durante o tempo do Advento, também lido durante o tempo da paixão do Senhor, porque o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, portanto, mais de 2.700 anos atrás, não só profetizou o seu nascimento, como profetizou também a sua paixão. Quando ele fala do cântico do servo sofredor, no capítulo 53, 54, 55 do profeta Isaías, descrevendo. Outra figura que vai se destacando é a figura de São João Batista, o precursor do Messias. João Batista, que é filho do sacerdote Zacarias e da prima de Nossa Senhora, da prima da Virgem Maria, Isabel. João Batista, que é esse homem com uma tal envergadura de santidade que os discípulos mesmos dele confundiram. É você o Messias ou não? João Batista que foi apontar para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça, que eu diminua. O próprio grupo dos primeiros discípulos de Jesus saíram do grupo dos discípulos de João Batista, como por exemplo André, até mesmo Simão Pedro, de São Tiago e o próprio São João. A figura do grande São João Batista, que desse homem asceta, penitente, que pregava um batismo de conversão, mediante um rito de purificação do batismo que ele fazia no Rio Jordão, que oriundo do judaísmo, que chamava-se mikve, que era um rito de purificação. Depois nós temos a grande figura da Virgem Maria. Evidentemente, não tem como falar da grande Mãe de Deus, Nossa Senhora, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Esses dias mesmo, dia 8 de dezembro, nós festejávamos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Dia 12 agora, a Virgem de Guadalupe também. O dia 12 agora foi infelizmente a morte do padre Jonas, o Monsenhor Jonas, que tanto impactou a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha. Até falava, para um parênteses aqui, nós nos entristecemos pela morte dele. Parece que alguém da família morreu. Eu me recordo, a minha vocação nasceu no meio da renovação carismática, década de 90.
93, 94, por aí, quando eu comecei, tinha meus 13, 14 anos, com esse grupo de oração, a renovação carismática propriamente dita, e me lembro dele, ele pregando o Alegraves no Carnaval, pregando o cenáculo no Ibirapuera, no Morumbi, isso já, os chamados cenáculos geralmente era no meio do ano, eu pegando as fitas cassetes para escutar a pregação dele, também vídeo de VHS, na época existia aí, né, o vídeo de VHS, ou seja, o Padre Jonas ele impactou a vida de milhares e milhares de pessoas, inclusive milhares, centenas de sacerdotes, eu não tenho dúvida, não só daqueles que já são propriamente membros da Canção Nova, como indiretamente também, inclusive também do padre que me influenciou, o Padre Zezé, que foi eu fui coroinha dele, né? E ele também foi filho espiritual, foi muito próximo de Lorena, foi muito próximo do Padre Jonas Zabib. O padre está dando um exemplo aqui, porque vamos homenageá-lo, vamos pedir a Deus por ele, e tenho a certeza, eu até compartilhava com os amigos padres que eu tenho, todo mundo foi impactado, os padres mais jovens, eu digo, pelo ministério do Padre Jonas. E tenho certeza que está no céu, e tenho mais certeza ainda, até partilhado com meus amigos, que ele logo será canonizado. Evidentemente que vai seguir toda a caminhada canônica da igreja, tudo aquilo que a igreja, na sua sabedoria bimilenar, pede para um processo de canonização, que é alguma coisa muito séria, mas nós podemos já perceber o senso fidei do povo, né? O povo já vendo nele um santo, já surgindo, já via quanto vivo, quanto mais agora morto, já tendo essa devoção, e essa devoção que vai crescendo cada vez mais, e as graças que Deus vai derramar pela sua intercessão, que vai corroborar justamente a santidade do seu servo. Isso aí eu espero em Deus ainda ver durante essa minha vida. E para nós fica a mensagem de ser santos ou nada, que tem que ser santo, a gente tem que ser santo, para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser uma obra de arte, do qual o autor seja glorificado, que é o próprio Senhor. Então, nós temos a figura da Virgem, voltando para o Advento, e agora nos se destaca a figura do grande São José, o anúncio de São José, o contexto desse evangelho, porque os evangelhos da infância nós vamos ter no capítulo 1 e 2 de Lucas, no capítulo 1 e 2 de São Mateus. Nós não vamos ter os evangelhos da infância nem em Marcos e nem em João. João ele vai começar o evangelho dele já na eternidade, com o prólogo. E aqui em São Mateus vem nos falar de José. José que nós temos dia 19 de março, a festa do glorioso São José, e depois nós vamos ter dia 1º de maio, que foi instituído por João 23, São José obreiro, como diz aqui na Espanha, São José operário. José que é uma figura ímpar, né? Depois da Virgem Santíssima, São José é o maior santo, entretanto o santo mais escondido, o santo mais silencioso. São José que tinha uma linhagem nobre. Ele era pobre, sim, mas era nobre. Que coisa. Por quê? Porque São José, ele descendia da família real da casa do rei Davi. São José descendia da tribo de Judá, descendia da família real do rei Davi. Portanto, com certeza, ele poderia ter sido rei de Israel. Na época que Jesus nasce, o rei era Herodes Magno, que foi confirmado por Roma. Mas Herodes, ele era um usurpador. Herodes não era nem judeu, tampouco ele era da família do rei Davi. Ele era nabateu, que seria hoje um árabe. José, que não só era da família da casa real do rei Davi, mas é chamado de justo. É chamado de Sadik. Essa palavra hebraica, Hassid. Essa palavra hebraica, Hassid, que significa justo, que, entre aspas, significa homem santo. Chamado de santo. Já era santo. E podemos perceber, meus irmãos, minhas irmãs, as graças que Deus já conferiu a José para que ele pudesse ser o guardião da Sagrada Família, ser o protetor do Filho de Deus feito homem, ser protetor, sim, da Virgem Maria, Nossa Senhora, dos grandes tesouros de Deus. José, que é chamado Santo do Silêncio. Nós não temos uma palavra dita por José. José, que é o homem da ação.
Veja bem, ele que já tinha Nossa Senhora prometido em casamento, ele permitiu que Deus mudasse completamente seus planos, aceitando a Virgem Maria grávida de Deus. José, com certeza, como todo judeu, sabia dessa profecia que foi feita pelo profeta Isaías, que uma virgem conceberia. O próprio profeta Isaías, no contexto com o rei Acás, vem dizer para o rei Acás: pede ao Senhor teu Deus que te faça um sinal, quer venha da profundeza do céu, quer venha das alturas, da profundeza da terra, das alturas do céu. E Acás vai dizer: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. E aí vem o próprio Deus dizendo: pois bem, o próprio Senhor te dará um sinal, eis que uma virgem, a tradução do hebraico é amá, jovem, mas na hora de colocarem na Septuaginta, colocaram partenos, virgem. Então, podemos dizer a virgem no sentido integral, literal da palavra. Eis que uma virgem conceberás e dará à luz a um filho, dará à luz a um filho. Nós temos vários relatos na Bíblia, por exemplo, de mulheres idosas que de uma forma miraculosa, depois da menopausa, tiveram filhos. Por exemplo, a própria Sara, a mãe de Isaac, esposa de Abraão, a própria mãe de Sansão, a própria Ana, mãe de Samuel também, todos gerados já na sua ansiedade, já pessoas idosas. A própria Virgem Maria, diz a tradição, Santana já era idosa, tanto quanto São Joaquim. Agora, uma virgem, só teve um caso na humanidade, nesses milhares de anos de humanidade que nós temos, nesses, segundo os estudos, mais de 108 bilhões de seres humanos que já foram gerados. Um caso. Que Deus deu uma intervenção nesse mundo prodigiosa de forma inconteste. Ratzinger vem dizer que é na encarnação, ele nasce de uma virgem, e na sua ressurreição dentre os mortos, ressuscitando com o mesmo corpo que ele recebeu da Virgem Maria. Ele que nasce de uma virgem, para evidenciar, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem, sempre virgem, Maria e partenos. Virgem antes do parto, virgem depois do parto, virgem durante o parto. Para evidenciar que aquele que nascia dela é o Filho de Deus. Como diz o Concílio de Nicéia, como diz o Credo Niceno-Constantinopolitano, aquele que nasceu dela por obra e graça e virtude do Espírito Santo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, o seu nascimento virginal vem evidenciar de que ele é o Filho eterno do eterno Pai. Portanto, Deus. Daí que podemos também, meus irmãos, elucubrar a semelhança física de Jesus com Nossa Senhora. Todos nós somos a mistura da genética do nosso pai e da nossa mãe. Quando nasce uma criança, o pessoal diz: tem o olhinho do pai, tem o olhinho da mãe, tem o rosto do pai, o rosto da mãe, tem a orelhinha, tem o nariz, tem a boca. Mas Jesus não tinha um pai humano, então podemos dizer que era como se fosse uma cópia viva do próprio aspecto físico da Virgem Maria. Eu estou falando aqui de Jesus, a própria cópia física do aspecto da Virgem Maria, o próprio Jesus. E mais ainda, a gente sabe que naturalmente, geralmente, o filho se parece mais com a mãe, né? E as meninas se parecem mais com o pai. Ele será chamado Emanuel. Ele é o Emanuel. O Emanuel que significa o Deus conosco. Deus está conosco. Ele armou sua tenda entre nós. Nós não estamos sozinhos. Por mais que nós tenhamos essa tentação, por mais que o demônio tente colocar na nossa cabeça, coloque essa ideia que nós estamos sós. Nós não estamos sós. Depois que Jesus se fez homem, Deus está conosco. E o seu nome Jesus, como diz o Evangelho, Yeshua, que significa Deus salva, Ele é o Salvador, Javé está salvando, Ele salva cada um de nós. Mas, voltando para o Evangelho, São José vê que Maria está grávida, sabe que ela é santa, e ele entra numa profunda angústia. Como ele vai ficar nessa situação? Porque pela lei mosaica, pela lei de Moisés, se uma mulher engravidasse,
que não fosse do seu prometido, no caso já estava prometido a José, duas alternativas: ou seria devolvida para o seu pai, que seria uma tremenda vergonha, ou seria lapidada, morta, à base de pedradas. E José não quer fazer isso. E nós podemos imaginar a angústia que, de uma certa forma, Deus colocou os dois nessa situação difícil de Nossa Senhora. Como ela ia dizer que estava grávida de Deus? E aí, em certas situações, meus irmãos, minhas irmãs, que nenhum ser humano pode resolver, só o próprio Deus. E é Deus que vem resolver essa situação. Em sonhos, Deus pode falar em sonhos, padre? Pode. Deus não falou em sonhos, por exemplo, com José do Egito, né? Ou melhor, José do Egito interpretando o sonho dos outros. E também, quando José do Egito teve sonhos premonitórios, que seus irmãos se curvavam diante dele, por exemplo. Ou Daniel que interpretou os sonhos, como interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Ou como José do Egito volta, que interpretou também os sonhos de Potifar, que era o padeiro da casa do faraó, e interpretou depois os sonhos do próprio faraó. Deus pode falar assim através de sonhos, né? Como falou para José. Então o mesmo anjo Gabriel que falou para Nossa Senhora de uma forma materializada, falar para José também. Não tenhas medo, sempre Deus convidando a tirarmos o medo do nosso coração. Maria, tua esposa, o que ela concebe é pela ação do Espírito Santo. Fica tranquilo, José. Ela vai dar à luz a um filho e porá o nome de Jesus, confirmando o nome de Jesus, pelo qual nós temos a nossa salvação, que o anjo Gabriel revelou para Maria Santíssima e que o anjo Gabriel revela agora para José. E a missão dele, com o nome vem a missão, ele vai salvar o povo dos seus pecados, é Salvador, ele vem nos salvar, não só na eternidade, quando é o dia da nossa morte, que é o que mais importa, mas ele vem nos salvar no nosso dia a dia. E o anjo continua, tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, confirmando a profecia feita há 700 anos atrás, que foi lida por vocês, Isaías capítulo 7, versículo 12. E lhe será dado o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo o Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Nós vamos ver essa manifestação também depois, quando vem os 6 magos visitar o menino Jesus, e São José também é avisado em sonhos que o rei Herodes queria matar o menino Jesus e ele foge para o Egito, e também em sonhos é avisado pelo anjo para voltar, né, do Egito, e ele vai voltar para Nazaré. Vemos a figura de José, o homem do silêncio. Muitas vezes as pessoas colocam o São José idoso, principalmente o povo da Igreja Ortodoxa. Eles vão ver, põe São José idoso para salvaguardar a virgindade de Nossa Senhora. Embasados principalmente no Evangelho Apócrifo de São Tiago, que não foi colocado na Bíblia, né? Que não foi incorporado na Palavra de Deus. Mas, creio eu, e muitas pessoas o creem, que São José era jovem, apesar de ter morrido jovem. A tradição sempre coloca São José morreu antes do ministério público de Jesus. Nossa Senhora já era viúva. Jesus já não tinha São José. E nós podemos perceber a providência de Deus nisso também, porque Jesus, na sua pregação, ele sempre vai falar do Pai. O Pai que é Deus. Então, para que o Pai, Deus, fosse evidenciado, foi necessário que o pai humano, não que fosse o pai biológico, mas o pai adotivo, a figura humana, fosse desvencilhada. Tanto que no começo da igreja a figura de São José não tinha tanta importância, foi crescendo pouco a pouco. Depois que toda a teologia foi desenvolvida, toda a cristologia, colocando realmente Jesus é o Filho de Deus, por excelência, ele é o Filho de Deus, podemos assim dizer, por natureza mesmo, né, consubstancial ao Pai. Então aí sim, a figura de José foi crescendo. Aqui tem uma música na Espanha que diz que ele é o salvador do próprio Salvador. Então no momento que Herodes tentou matar o menino Jesus, ele salvou o Salvador. É um jogo de palavras. José, que é o homem forte. Eu falei que José talvez fosse jovem, por quê? Porque nós vamos ver depois, principalmente na festa dos Santos Inocentes, que ele fugiu para o Egito. E era uma viagem que durava dias, semanas.
E só um homem forte, um homem robusto poderia aguentar uma viagem tão pesada dessas, né? Passando até mesmo pelo deserto. José que depois vai ser o provedor da Sagrada Família. Então, a gente diz que ele era carpinteiro, mas a palavra grega que é usada é tecton. Então, ele era uma espécie, por exemplo, de carpinteiro e de pedreiro. E na época que a Sagrada Família depois voltou para Galiléia, para Nazaré, naquela região, o Herodes, não Herodes pai, mas o Herodes filho já estava fazendo seus trabalhos, né, justamente de construção, trabalhos de construção, trabalhos de engenharia, de palácios naquela região. Então, com certeza, ele acabou também trabalhando nessa questão também, né, palaciana, eu digo, dos trabalhos do governo, né, do governo da Galiléia daquela época. Então nós podemos ver em José o homem da fé, o homem da esperança, o homem do amor, o homem do silêncio, o homem da oração, o homem que soube servir, o homem que soube ser sustentáculo para sua família, que soube ser forte, que soube dar um amparo para a Virgem Maria, dar um amparo para Jesus, o homem da providência. Esse José que vem nos ajudar, irmãos, a justamente sermos mais fiéis a Deus, a procurarmos essa santidade, essa comunhão com o Senhor de uma forma silenciosa. E eu me recordo aqui dos grandes santos que tiveram devoção a São José, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, essa santa espanhola, vizinha aqui de Madrid. Ávila fica numa cidade vizinha de Madrid. Eu tive a graça de ir lá e ver o coração da santa, o braço da santa. E ela dizia que tudo que ela pedia por intercessão de São José ela alcançava. Por causa disso, ele é chamado Santo da Providência, inclusive da providência material. Pessoas que estão desempregadas, com problema do trabalho, todos nós temos, né? Creio que ninguém é rico. E mesmo quem é rico nunca ouviu falar que tem dinheiro suficiente. Dinheiro nunca é demais. São José, vem nos ajudar a vivermos bem esses dias finais em preparação ao Natal do Senhor. E como eu vou preparar o meu Natal? Com oração. Como eu vou preparar o meu Natal? Com confissão. Eu percebi que o vídeo que eu fiz sobre a confissão foi um dos menos visualizados, né? O povo brasileiro tem uma resistência psicológica com a confissão, né? Eu percebo isso. As pessoas se confessam muito pouco. Tem uma barreira psicológica. Mas nós nos confessamos diariamente, quando a gente conversa com um amigo, coisas que nós contamos para um amigo de confessa que não contamos para ninguém. A diferença é que o nosso amigo não pode nos absolver, só o sacerdote pode, no nome de Cristo, em persona Christi. Então, com uma boa confissão, com amor, com perdão, não tem como falar de Natal sem falar de perdão. Pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, pedindo perdão às pessoas que nós causamos prejuízo, prejudicamos, ofendemos. Perdoando, é necessário perdoar, perdoai e sereis perdoados. Perdoeis e sereis perdoados, dai e sereis dados, não condeneis e não sereis condenados, não julgueis e não sereis julgados, sejam misericordiosos e Deus terá misericórdia de vós, como Jesus ensinou no Evangelho de Lucas. Com o perdão dado a nós, precisamos da reconciliação interior também, de coisas que cometemos no nosso passado, evidentemente não temos poder de mudar o futuro. São José vem nos ajudar a vivermos essa situação. Ele que é representado com o lírio. Ele traz o menino Jesus nos braços, porque ele foi o sustento de Jesus, menino, mas é Jesus que o sustenta também, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus feito homem. E o lírio da pureza. José que guardou o lírio da sua virgindade, e que guardou a virgindade de Maria, e guardou a virgindade de Jesus, uma família de virgens, né? A virgindade de São José, a virgindade de Nossa Senhora, a virgindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa virgindade que precisamos, se nós já a perdemos fisicamente, precisamos pedir que o Senhor nos dê a virgindade espiritual. Virgindade e fidelidade caminham juntos. Então, que São José venha nos ajudar a vivermos bem esse Natal do Senhor. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre vós, por intercessão da Virgem Maria e de São José.
de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.